Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá Alimentação Empresarial. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho a satisfação de receber hoje a Estânia Moraes, a Estânia CFO Brasil na Ciena. Estânia, prazerzaço recebê-la aqui. Uma honra ter você para falar da tua história, falar da tua trajetória profissional. A gente que tem caminhado esse último tempo um pouco mais juntos. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Primeiramente, assim, a Prime, né? Líder nessa educação continuada aí para executivos, né? É um prazer enorme estar aqui e estamos aí. Acho que é sempre bom compartilhar, né? As nossas trajetórias para poder, quem sabe, inspirar mais pessoas. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho nos bastidores sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória. Você morou em Jundiaí por um bom tempo e hoje já também há um bom tempo está em São Paulo. Na verdade, você fica transitando, né, com esse teu perfil empreendedora, sempre está aí aglutinando pessoas, motivando pessoas, desafiando pessoas. Mas para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, se você puder, por favor, compartilhar, Estânia. Sim, com certeza. E realmente basicamente isso. Eu sou mineira, né, no interior de Minas, nasci lá numa cidadezinha pequena chamada Timóteo, no Vale do Aço. E a minha primeira grande impulso assim, na minha carreira, quando eu me formei em contábeis, eu fui trabalhar no norte do país, no Marabá. Acho que eu não cheguei a te contar sobre isso, né? Então, eu tinha acabado de sair da faculdade com meus 21 anos de idade e fui trabalhar numa empresa de capital aberto, né? E fabricava ferro-gusa para exportação. Então, era super complexa a operação. Comecei lá trabalhando como uma assistente administrativa, mesmo assim, datilografando cheques, acho que é da nossa época ainda, né? E cheguei a ser realmente, em menos de 6 meses, eu costumo dizer que eu fiquei gerente muito cedo, em 6 meses eu já assinava o balanço dessa empresa, né? Então é uma empresa do Grupo Itaminas, um grupo grande, do ramo de siderurgia, mineração e tudo mais. E depois de 3 anos nesse grupo, juntamente com meu ex-marido, nós fomos convidados para vir trabalhar em São Paulo. Né? Na época, a Cífico tinha sido adquirida por um grupo mineiro, né? Uma empresa mineira, e ele veio e eu vinha juntamente com ele, né? Acompanhando a carreira do meu marido. E na época, né, eu entrei aqui e comecei a descobrir essa questão de ser mulher e ter apenas 24 anos, a dificuldade de arrumar um emprego. Uma cidade como São Paulo, vim morar em Jundiaí, Campinas, a região completamente desconhecida para mim, né? Eu costumava dizer que eu era forasteira aqui na região, né? Mineira, uma forasteira dentro dessa grande conglomerado de cidades gigantes, né? Que é Campinas, do trecho Campinas-São Paulo. E comecei a trabalhar numa empresa familiar, né? De dono de engenharia, aqui em Jundiaí, bem conhecida. E foi meu primeiro trabalho aqui. E comecei de novo, né? Eu já era gerente lá no Grupo Itaminas e comecei aqui como subgerente, né? da contabilidade. E comecei a fazer alguns projetos aí até mesmo de inovação, posso dizer assim, né? Implementando sistemas e tudo mais. Até que com 2 anos de empresa, eu engravidei de novo, tive a sorte de engravidar, né? do meu segundo filho. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente pode parar para a maternidade, né? Nós mulheres temos vários papéis, né, dentro da sociedade, dentro da casa, da família, e eu parei, porque eu engravidei do meu primeiro filho, do meu segundo filho, né, do Fred, e eu tive que ficar afastada de licença maternidade, e quando eu voltei, eu fui grata com a surpresa de ter sido promovida, mesmo tendo um bebê no colo, né? Então, isso é uma coisa que a gente, até pelo fato, né, do trabalho que a gente exerce, por todo, né, a construção que a gente faz, a gente acaba sendo premiada por algum momento na carreira da gente. E aí chegou um determinado momento da vida que eu respondi um anúncio de jornal. Olha que coisa interessante, né? Também são as maneiras mais diversas que você pode arrumar um bom trabalho.
E nesse anúncio de jornal era uma startup de uma empresa multinacional aqui em Jundiaí também, chamada Hexam. E eu fui convidada para fazer o início das operações aqui no Brasil, né? A gente costuma falar startup porque eu tive que, desde da contratação, eu fui a 10ª funcionária a ser contratada e fui a primeira na área de finanças, então tive que estruturar toda a parte financeira, administrativa, contábil da empresa, de A a Z, né? Então você imagina, não tinha sistema, não tinha pessoas e até a primeira nota fiscal, que o nosso cliente era a Natura, né? Quer dizer, o projeto veio em função da Natura, eu tive que fazer à mão, cálculo na mão e realmente eu emiti a nota fiscal à mão, porque a gente não tinha ainda todo o sistema implementado. Foi um projeto, eu costumo dizer que foi meu cartão postal, né? Foi onde eu me lancei para a vida corporativa internacional. Aprendi dentro da Hexam a fazer os Strategic Plan para 5 anos, né? Onde era uma empresa europeia, britânica. Consegui também entender um pouco essa contabilidade um pouco mais gerencial, onde você consegue analisar variações de balanço e identificar onde o negócio está indo, qual o tipo de produto que dá mais rentabilidade e vice-versa, aquele que dá menos, e você trabalhar mais próximo do dono do negócio, né, do diretor-geral da empresa. E assim foi até eu conhecer e ter sido convidada por um headhunter para ir trabalhar em São Paulo, né, isso há quase 20 anos atrás. Eu fui convidada por um headhunter para trabalhar também num outro desafio gigante, que foi, além de gigante, foi prazeroso, que foi fazer o turnaround da IOB, quando ela foi adquirida pela Thomson, isso em 2000 para 2001. E o que foi mais interessante é que lá eu me deparei com situações bem diferentes, que era uma empresa totalmente nacional, que foi 100% adquirida pelos canadenses na época, né, que a Thomson era canadense. E o meu maior desafio era exatamente tudo aquilo que eu aprendi na Hexam para implantar na IOB, ou seja, criar uma cultura mais corporativa, mais multinacional, onde a gente tem inúmeros relatórios para fazer, para providenciar e explicação de balanços e tudo mais para a matriz nos Estados Unidos, onde a gente tem que ter uns deadlines muito apertados, onde a gente fica naquela situação, poxa, o que é agora que eu faço, né, para atingir esses prazos curtos, né? Porque eles têm tomada de decisões em cima da contabilidade, quer dizer, é um perfil bem diferenciado, que é o que eu mais gosto dentro da minha área. E, bom, enfim, depois disso eu também fui recebendo outros convites, né? Eu recebi o convite para assumir a primeira diretoria aos meus 35 anos de idade, numa empresa também do segmento de publicações, um pouco mais especializada em telecom e TI, né? Chamada IDG Computer World, uma empresa também britânica. E lá também eu fui com um papel mais de expansão, né? O projeto era expandir a empresa, criar outras unidades de negócio, como a IOB tinha, de assinaturas e tudo mais. Então, esse background era muito importante para o início dessa operação mais estruturada que eles queriam fazer. Porém, como tudo na vida, nem nada é 100%, né? Esse projeto não ocorreu como planejado, né? Infelizmente a gente não teve o crescimento esperado, ou seja, né, a gente não contou para a concorrência o que a gente queria, né? Então a gente teve que voltar, né, toda a estrutura que tinha imaginado para fazer, e eu acabei me desligando da empresa, né? E depois disso eu tive a honra de trabalhar numa das empresas que eu mais admiro, que é uma empresa alemã, a Siemens, uma empresa que me deu muito background nessa parte, onde eu tinha uma possibilidade de trabalhar mais junto do negócio, que a gente eles chamam lá a política dos 4 olhos, que eu admiro muito, que até hoje eu uso bastante, que é os 2 olhos do financeiro e os 2 olhos do cara comercial. Então, o mais interessante é que desde da Hexam eu comecei a ter um pouco dessa entrada na vida do business, e isso se concretizou mais na Siemens. Por quê? Porque eu era convidada, eu tinha que participar efetivamente do fechamento de cada negócio da minha unidade de negócio. Então, era o financeiro, o head daquela unidade de negócio, onde eu tinha que participar efetivamente de todas as decisões do negócio. Então, aí realmente você começa a criar esse background de finanças um pouco mais voltada para o business, que é o business partner, né, que a gente costuma dizer hoje. E depois da Siemens, eu tive também o prazer de um convite de headhunter, de fazer o startup da empresa que eu atualmente estou. Eu costumo dizer startup porque, assim,
A empresa, normalmente o americano quando vem, o estrangeiro quando vem, ele quer ver primeiro se o negócio funciona, né? Então ele vem, contrata vendas, contrata marketing, contrata todo mundo. E nós somos os últimos. Então quando eu entrei na Ciena, a empresa que eu estou hoje, que é um segmento de infraestrutura, no segmento de telecom e a gente costuma dizer de conectividade, né? Na verdade, telecom passou a ser um dos negócios que a gente, né, provê de infraestrutura. Mas, na verdade, qualquer empresa que tenha 2 pontos para poder ligar, né, que precisa dessa conectividade via fibra ótica, a Ciena consegue prover. E eu tinha que fazer a mesma história, né? O startup é aquela coisa, né? A gente tem aquele aprendizado. Primeiro a gente tem que ver o sistema, tem que ver pessoas, tem que ver como é que vai organizar tudo isso. E a empresa já estava já com faturamento de alguns milhões e ainda não estava ainda estruturada. Então, você imagina, eu costumo dizer que é mais ou menos você trocar o pneu. Acho que a Fórmula 1, né, é um exemplo bem atípico, que é o que a gente faz, né? Você tem 2 segundos para trocar, alguns segundos para trocar o pneu, para você não perder a corrida. Mais ou menos isso que a gente faz quando a empresa já está em operação e a gente tem que estruturar, né, toda a parte contábil. Aí formei toda a equipe, né, estruturando a equipe, tem a contabilidade que é um pouco terceirizada, mas enfim, sempre buscando fazer o quê? Montar dentro dos maiores níveis de governança, padrões de controles internos, porque isso tem que atender toda uma governança internacional, né, que a gente, trabalhando em multinacional, a gente tem essa obrigação. E formar a equipe, né, trazer a equipe para junto de você com essa mesma sinergia, né, olhando o negócio e trazendo todos os padrões de governança e não deixando escapar as coisas da sua mão, né. Agora, a gente nesse pouco tempo que a gente está caminhando junto, eu percebi, e eu vou explorar isso no segundo bloco, a característica que a Stânia tem de juntar pessoas, de desafiar pessoas, motivar pessoas, inclusive com viés também de inclusão. Então eu vou deixar essa minha questão para a gente falar no segundo bloco, também falando sobre os livros que você também tem um envolvimento nessa jornada da literatura, mas eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Stânia Moraes. A Stânia, ela é CFO Brasil na Ciena. Nós voltamos no instante. Olá, meus amigos, estamos num momento muito especial, PKT, Fundação Dom Cabral e a Prime. Nós estamos desenvolvendo uma parceria de sucesso, visando o futuro e o presente das empresas, para que as empresas possam crescer nesse mundo VUCA, né, nesse mundo conturbado, e nós esperamos, dentro dos nossos programas, que nós tenhamos o sucesso esperado por todos vocês, né? Vamos investir muito na educação, no desenvolvimento e na capacitação dos executivos. Pode contar conosco nessa jornada que estamos iniciando agora. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Stânia Moraes, a Stânia CFO Brasil na Ciena. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu falei dessa tua característica de juntar pessoas, de desafiar pessoas, motivar pessoas. Olhando para trás, aonde que você, se é que você herdou esse dom, esse talento, porque não deixa de ser um dom e um talento, né? Então eu quero primeiro saber como é que você tem também desenvolvido a tua carreira com essa ação paralela de poder ajudar as pessoas e também explorar a questão do livro, como é que essa questão da literatura começou também nessa tua jornada profissional, Stânia? É bacana, né? Quando a gente se torna líder, né, a gente acaba criando essa empatia pelo outro, né? Eu poderia dizer que um pouquinho, bem antes de eu começar a ser contadora, né, de me especializar nessa área, eu trabalhei com crianças excepcionais, né? Então isso me trouxe um olhar mais para o indivíduo, um pouco mais seletivo, né? Entender um pouco o talento de cada um. Então acho que a liderança traz isso para a gente, né? A gente tem que olhar o talento de cada um e poder juntar,
né, aqueles talentos, e cada um com um talento você consegue formar um conjunto, você consegue fazer com que as pessoas, né, é que nem uma orquestra, né, uma orquestra sinfônica, cada um tem que tocar o seu instrumento e que no final sai aquela bela música. Eu acredito muito na liderança assim, mais compartilhada, né? Então acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito foco na carreira é isso, né? É compartilhar o seu conhecimento, e quanto mais você compartilha, mais você ganha, né? Mais você recebe. E com isso a gente realmente criou, né? Foi num jantar que eu fui com uma amiga de RH, e ela estava assim, estou lançando o livro Mulheres em RH, não sei o que e tal. Eu falei assim, mas por que você não faz de finanças? Ela falou assim, mas você acha que tem? Eu falei, claro, eu te arrumo, quanto você precisa? E aí a gente começou a convidar, eu comecei a convidar as minhas amigas, as pessoas que eu conheço que é da área de finanças, né, para poder contar a sua história. Qual que é o objetivo, né? Existe a série Mulheres, da Editora Líder, que é exatamente esse objetivo, a gente criar essa empatia com o público, onde cada uma das executivas conta a sua própria história, e aquele ponto mais desafiante, onde você vai realmente tentar criar um exemplo mesmo, né? E um encorajamento para outras mulheres que assim queiram construir sua carreira em finanças, que é uma carreira extremamente masculina, né? Sabemos que até hoje, eu costumo brincar, eu sempre falo que desde quando eu comecei minha carreira nós somos 10%, a gente não chegou nos 15% ainda, e vamos continuar batalhando para que isso mude. Então, a gente tem a iniciativa do livro que foi lançado no ano passado, né? Conseguimos reunir 42 executivas. Já estamos lançando o segundo livro, que realmente foi um grande sucesso. Esse segundo livro tem uma particularidade, que é onde a gente vai contar um pouco, um caso prático, ou seja, vão ser lições de finanças na prática, escrita talvez pelas mesmas, né, mulheres. Só que, na verdade, eu sempre tenho um desafio, sabe? Luciano, eu nunca me contento com aquilo que eu tenho. Como foram 42, agora eu quero 51 mulheres, então vamos encontrar 51 mulheres para a gente escrever e cada uma falar um pouquinho da sua expertise no livro, para continuar inspirando e trazendo esse exemplo, né? Porque eu, na minha carreira, eu costumo dizer que eu não tive exemplos femininos, né? Eu sempre tive homens que foram muito generosos comigo, né? Que me deram oportunidade. E eu acho que a gente trazendo esse exemplo fica um pouco mais fácil para as meninas que estão vindo aí. E o WCFO também nasce nesse contexto? Então, no mesmo contexto, e foi bastante interessante, foi o Ricardo Natália, através do Experience Club, nos reuniu no palco, nós éramos 4. Eu, a Lê, a Solange e a Giane. E dali a gente começou a falar, não, gente, nós somos tão poucos, a gente se encontra em alguns eventos, vamos começar a nos reunir. E quando a gente começou a se reunir e convidando mais pessoas que a gente conhece, eu já tinha do livro, né, algumas outras mulheres que poderiam estar fazendo parte, e que na verdade tem esse objetivo, que é exatamente estimular outras mulheres a verem finanças como uma possibilidade, né? Como é possível sim, é possível ser mulher, é possível ser líder de finanças, é possível chegar no C-level das companhias sendo mulher. Não é uma carreira fácil, né? E continua predominantemente masculina, e por isso que a gente tem esse intuito. A gente faz mentorias, né, para meninas que estão no nível gerencial mais alto, que tem como objetivo chegar na cadeira de diretoria. O ano passado nós conseguimos mentorar quase 50 meninas, né? Então a gente continua nesse trabalho que busca encorajar, e é interessante, tá, Luciano, quando a gente escuta alguns depoimentos, é de emocionar. Eu fiz a mentoria não só no WCFO, participei também de outro projeto que é muito válido, chamado Capacita-me, da Rachel Maia, e ela lançou uma mentoria só para meninas negras, né? E eu tive o prazer de ser escolhida pela Rachel, que é uma grande amiga minha, e mentorar 2 das meninas dela. E foi super emocionante quando elas falam para você assim, olha, você mudou a minha vida. Ou seja, você me deu uma visão de que eu posso ser mais do que sou. E é tão simples, né, que você simplesmente se senta do lado da pessoa e fala assim, vem comigo que eu vou te mostrar. É basicamente isso que você faz numa mentoria, né? E para mim o ano passado foram 6 meninas que eu consegui trazer esse olhar. Poxa, eu também posso. Se eu posso, você também pode, né? Independente da sua origem, independente da sua limitação geográfica, você pode. Você colocou, tem o foco, tem a determinação, tem a assertividade, com muito estudo, com muita garra, que a mulher, eu acho que a gente tem isso, né? A gente tem um pouco dessa multitarefas, né? A gente consegue direcionar um monte de coisa ao mesmo tempo, e a carreira não é diferente, né? A carreira a gente tem que cuidar dela da mesma forma que a gente cuida das outras coisas, com muita determinação. E falar em cuidar, como é que você
cuida dos seus relacionamentos. Eu percebo que isso também é uma característica da Estânia, o network, você conhecer pessoas, se conectar com pessoas. Eu acho que eu sou um exemplo disso. Você sempre foi muito gentil aos meus contatos, a gente acabou se conectando porque a gente é muito parecido nessa questão de querer ajudar, de querer estar junto. Como é que isso também te ajuda ou tem te ajudado na tua trajetória, Estânia? É interessante isso, né? Eu acho que isso tem muito do que a gente busca, né? Eu gosto muito de estar com pessoas, né? E é interessante porque as pessoas falam, não, mas financeiro é frio, financeiro é chato, financeiro é isso, financeiro é aquilo. Mas é interessante que quanto mais você se dedica às pessoas, mais as pessoas te recebem, né? Então, eu acho que isso tem um pouco do natural. Acho que o mineiro gosta de um bom papo, né? Acho que tem um pouco aí das raízes mineiras. E eu aprendi também, uma vez que eu fiz um outplacement, essa questão do network, o quanto isso é importante. E eu levei isso a sério. Tá? Até a minha consultora falou assim, Estânia, é bom fazer as coisas com você que você leva a sério. E eu realmente levei muito a sério. E comecei a fazer esses exercícios de, vamos tomar um café da manhã com uma pessoa que você admira, ou uma pessoa que você quer uma opinião. E você vai começando a fazer isso assim com uma certa timidez no começo, é claro, mas depois você vê que o quanto que você aprende quando você chama alguém para tomar um café, ou quando você simplesmente quer, olha, preciso da sua ajuda num projeto que eu estou, e a pessoa realmente te ajuda. E isso aí acaba ficando natural, né? E sem contar que realmente aí eu acho que ser financeira talvez me ajudou a ser, né? Ou buscar ser essa pessoa um pouco mais compreensiva, né? Do todo, e você conhece as pessoas, cada uma na sua expertise, e você acaba agregando as pessoas dentro do seu networking, né? Então eu conheço pessoas desde todas as áreas das empresas, né, em outras empresas, em vários eventos. Então, aí você vai criando essa possibilidade, vai ampliando, né, quando você se dá essa oportunidade de conhecer mais pessoas. Acho que é uma questão de oportunidade mesmo. E a liderança não é patente, mas é exemplo, né, Estânia? E você, como normalmente você vive com esse viés de ajudar as pessoas e inspirar pessoas, você hoje eu posso testificar isso, reconhecida como uma grande líder para muitas mulheres no Brasil hoje. Isso é uma responsabilidade, isso é um orgulho? Como é que você recebe esse reconhecimento que o Brasil tem em relação à Estânia? É gostoso, né? Diria que, primeiramente, é um reconhecimento bom, né? Dá uma satisfação muito grande, mas é uma responsabilidade também, porque a gente começa a perceber, né? Nesse mês das mulheres eu participei de vários eventos, e também dei algumas entrevistas, e você percebe o impacto na vida das pessoas. Então, é com muita responsabilidade que eu aceito essa honra, né? Porque você é responsável, dizia já, né, Saint-Exupéry, você é responsável por aquilo que cativas, né? Então você acaba criando essa necessidade de estar sempre ali, sou líder, mas, né, com humildade, aceitar os desafios aí. E ser agradecida, né? Eu sou muito grata por ter essa oportunidade de conseguir. Eu falo, né? Quando eu fiz o livro, foi muito interessante, vou te contar essa passagem, foi muito engraçado. Eu até conto no dia do lançamento do livro. Convidei a primeira amiga, assim, nossa, vamos escrever um livro, vai ser super legal, a gente vai contar a nossa história. Super entusiasmada, ela falou assim, Estânia, cá para nós, quem vai querer ler a minha história? Quem vai querer ler o meu livro? Você tá louca? Levei um banho de água fria, né? Eu falei, tá bom, mas vamos ver se mais alguma vai topar e você vai comigo. E foi muito interessante que não só ela, mas como outras 41 mulheres aceitaram o convite, e todas ficaram super felizes de ter participado, porque é uma emoção muito grande você ver, você ser possível, né, escrever um pouco da sua história. Agora, a Estânia não para, né? Ela está sempre ativa no mercado, desenvolvendo, como você mesmo bem disse, vários personagens com excelência. Olhando para o futuro, Estânia, o que nós podemos esperar aí da nova versão da Estânia? Estamos começando 2022, deixando aí essa crise que a gente nunca imaginou que antes a gente fosse viver, mas eu acho, graças a Deus, está passando. Que tem na agenda da Estânia como projetos, como sonhos, como realizações ainda nessa longa jornada que você tem a percorrer, Estânia? Com certeza, né? Eu acho que a pandemia trouxe para a gente um novo olhar, né, para o mundo, né? Nos trouxe uma introspecção, aquilo que eu posso fazer, e uma pessoa que gosta, né, do network, de sair, você imagina ficar presa em casa. Então eu realmente não parei, acabei ficando sócia de outras empresas do nível de
de moda, né, que é isso, até a roupa que eu estou usando aqui é da única empresa que eu hoje sou sócia, e continuo estudando, né, porque eu acho que a vida é isso, a gente não pode parar nunca de se movimentar. Eu estudo, né, na Fundação Dom Cabral através da coordenação de vocês aí da Prime, que é excepcional, que acho que assim, é o mínimo que a gente tem que fazer, né, se dá o prazer de estar sempre atualizado. Eu sempre digo, não pare de estudar, estude sempre, mesmo que não seja aquilo voltado só para a sua carreira, né? Hoje eu me preparo para ser conselheira, já estou atuando num conselho, né, um conselho de Furnas, como conselho de administração. Então, meu próximo passo está aí, me aguarde no conselho das empresas. Obrigado pela tua gentileza, pela tua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, telespectador, por mais uma vez estarmos juntos no programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.